Foram muitos os sites que marcaram a história da internet por diversos motivos diferentes, porém alguns deles foram esquecidos ao passar do tempo e até tirados do ar. O conceito de Lost Media para esses sites citados não é muito correto, já que pelo menos versões deles conseguiram ser preservadas graças ao Wayback Machine. Contudo, nem tudo desses sites sobreviveu, sendo que temos hoje é apenas uma parte deles. E sabendo disso, eu gostaria de falar no vídeo de hoje de alguns sites com histórias bastante interessantes que criaram um impacto significativo na internet, mas que foram perdidos pelo tempo. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o vídeo. Com a evolução da internet, surgiram diversos golpes que tentavam enganar os usuários de diversas formas diferentes. Estes golpes, apesar de existirem até hoje, eram bem mais proeminentes no início da popularização da internet. Foi nessa época em que começaram a surgir pessoas que ficaram famosas por causa da internet, principalmente graças à plataforma que você está assistindo esse vídeo. E essa ascensão das celebridades da internet abriu os olhos de muitas pessoas que também sonhavam com o estrelato através do seu trabalho na internet, principalmente fazendo vídeos para o YouTube. E durante essa época as coisas ainda eram muito difíceis para a maioria das pessoas entenderem. Parecia que a fórmula para o sucesso na plataforma era algo muito difícil de se entender. Até hoje é em certos aspectos. E juntando essa busca incessante pela fama, junto de uma ignorância que abatia grande parte dos usuários na internet naquele tempo, surgiu um site que prometia uma escalada fácil e rápida para o sucesso na internet, e o seu nome era earnsubscribers.com. Os usuários do YouTube começaram a descobrir esse site em abril de 2010 através de e-mails que eram enviados para os usuários que upavam vídeos na plataforma durante essa época, sendo que o YouTube tinha uma ferramenta que possibilitava o contato direto entre dois usuários dentro da plataforma, como se fosse uma espécie de inbox. E essas mensagens diziam quanto o canal em questão tinha pouco reconhecimento em comparação à qualidade do seu conteúdo. Eles diziam que existia uma maneira muito simples de conseguir sucesso na plataforma, que seria simplesmente o usuário entrar em um site chamado earnsubscribers.com. O site prometia especificamente automatizar uma prática que virou uma grande praga nos primeiros anos do YouTube, o infame Sub for Sub. Se você é um pouco mais velho, eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, mas para quem não faz ideia o que Sub for Sub significa, ele é basicamente uma prática onde você pedia para um usuário se inscrever no seu canal em troca de você também se inscrever no dele. Era possível ver muitas pessoas comentando Sub for Sub em vídeos bem antigos do YouTube. E no fim, é possível que certas pessoas conseguiram algumas dezenas ou centenas ou até poucos milhares de inscritos com essa prática. Mas eu posso te garantir que ninguém conseguiu fazer a sua carreira na plataforma por causa disso. Enfim. Quando você entrava nesse site, ele pedia para você colocar o nome do seu usuário do YouTube. Logo após, ele te enviava para uma página contendo diversos nomes de usuários com o botão de se inscrever ao lado destes nomes, com o site pedindo para você se inscrever em todos esses canais. Quando você clicava no botão de se inscrever, o site te redirecionava para o canal em questão. E após se inscrever nos canais que o site pedia, você era enviado para mais uma página. E é nela que o golpe começa de verdade, já que existia uma coisa que não era anunciada naqueles e-mails que eram enviados aos criadores, já que para ter os seus inscritos, o usuário precisava preencher vários formulários e entrar em alguns outros sites tão suspeitos quanto o earnsubscribers.com. Mas e se você ignorar tudo isso e continuar fazendo o que eles pedem? Bem, segundo os poucos relatos presentes na internet atualmente, o site realmente te fazia ganhar inscritos, já que o seu canal também entrava naquela lista que o site coloca para você se inscrever. Porém, esses inscritos, além de virem de uma forma artificial que é contra as diretrizes da plataforma, desde aquela época, os quais não traziam resultados reais além de números, seguir o passo a passo desse site também poderia colocar as suas informações em risco, já que naqueles formulários o usuário tinha que oferecer seus dados pessoais que eram vendidos para sabe lá quem.
além de existirem suspeitas de vírus nesses sites que o unsubscribers.com mandava aos usuários, já que parecia que eles pediam para os criadores baixarem arquivos bastante suspeitos que provavelmente carregavam malwares. E além disso, existia a suspeita de que algum desses sites possuíam keyloggers, que conseguiam roubar a senha da sua conta do YouTube, além de senhas de outros serviços provavelmente. O que explica como existia tantas contas que spamavam esses e-mails para várias contas do YouTube diferentes, que mesmo quando eram bloqueadas ou denunciadas, continuavam aparecendo mais contas com o mesmo e-mail para um único usuário. Alguns acreditavam que o site roubava contas de usuários que o acessavam e os transformava em mais uma conta para espalhar esses e-mails divulgando o site. Então, no fim, pode-se dizer que os malefícios eram muito maiores que os benefícios, se é que existiu algum. E apesar da natureza do site, ele ficou de pé por bastante tempo, até meados de 2014, segundo o Wayback Machine. Atualmente o site já foi derrubado e o domínio está atualmente à venda. E parece que o estrago que esse site fez permaneceu no passado. Pouco material sobre ele está disponível atualmente, sendo que existem ainda hoje no YouTube vários vídeos datados principalmente de 2010 que falam sobre ele. Porém, fora isso, o unsubscribers.com foi merecidamente esquecido. Agora o próximo site pode ser realmente considerado uma lost media, afinal ele foi tão infame na história da internet que a sua URL foi banida do Wayback Machine, e vamos entender o porquê. Não é um absurdo dizer que o Google é o maior site da internet. Afinal de contas, acho que todo mundo acessa ele uma vez por dia, pelo menos. A questão é que hoje em dia é muito fácil acessar o Google. Ele é o sistema de busca padrão de provavelmente quase todos os navegadores e também de quase todos os usuários da internet. A não ser que você seja um dos poucos seres humanos que usa Bing. Hoje em dia são poucas as ocasiões onde é necessário escrever a URL do Google no navegador para acessar o site. Porém, alguns anos atrás isso era bastante normal e muitas pessoas faziam isso para acessar o Google para fazer uma pesquisa. E pelo menos nessa época era até que normal as pessoas errarem a grafia do site com frequência. E a própria Google há muito tempo já tinha noção desse problema. Não é à toa que a empresa é dona de alguns domínios que são a variação do nome Google, como por exemplo o Google com apenas um O ou com 3 Os. Quando você digita essas versões, o navegador te redireciona para a página do Google. Tudo isso para evitar uma prática conhecida como typosquatting. Prática essa que ocorre quando hackers criam sites maliciosos com uma ortografia muito parecida com outro site popular. Esses sites são criados com o intuito de que pessoas que acidentalmente digitam a URL de um site errado caiam nesse site malicioso e tenham sua máquina comprometida. E provavelmente o caso que ficou mais popular com essa prática afetou diretamente o Google, sendo o infame site Google.com. Este site existe desde meados de 1998, porém ele só se tornou o que o fez famoso em 2004, já que aproveitando que as pessoas poderiam cair no site tentando acessar o Google, o dono do domínio resolveu transformar o Google.com em um vírus. Durante o período em que o site se tornou um malware, o simples fato de entrar nele fazia com que o site começasse a baixar vários arquivos maliciosos na sua máquina, além de abrir várias abas no seu navegador com conteúdo sugestivo, sendo que um desses malwares que o site baixava era um programa que se disfarçava de um antivírus com o nome de Spy Sheriff, o qual se apresentava para o usuário como um programa que poderia parar aquela infestação. Porém, quando o usuário dá acesso irrestrito ao programa, basicamente o computador não tem mais salvação, fazendo com que a vítima seja obrigada a reinstalar o seu sistema operacional, perdendo todos os arquivos presentes no computador. E apesar do site ter feito várias vítimas desde o ano de 2004, ele só cresceu em popularidade quando o site apareceu em um comercial do antivírus McAfee, onde é demonstrado como o site operava, sendo uma das poucas demonstrações em vídeo do site em ação. Mas voltando a falar do Google, a empresa tinha tentado comprar o domínio, porém não teve sucesso. Eles até levaram o caso para a corte
corte para tentar derrubar o site de qualquer maneira. Porém, dado o fato da palavra goggle existir na língua inglesa, sendo algo que pode ser traduzido como óculos de proteção, o Google não conseguiu argumentar que a palavra seria uma corrupção do nome da empresa, assim como os outros domínios que redirecionam para o site do Google. Contudo, não demorou muito para que o site parasse de ser uma ameaça grande aos usuários da internet, já que em 2007, junto do lançamento do Windows Vista, o sistema da Microsoft já oferecia um sistema de proteção que conseguia conter a ameaça presente no Google.com. E com isso, nesse ano, o site parou de ser um malware, basicamente. E como dito antes, o site foi banido do Wayback Machine, então não é possível ver capturas antigas do site. Atualmente, aparentemente, pelo que eu li, o Google.com ainda é um site considerado malicioso, mas segundo alguns relatos, ele não é tão agressivo quanto uma vez era. E atualmente, ele aparentemente redireciona para um site mais 18 que pode conter malwares escondidos. Eu não acessei o Google.com para fazer esse vídeo, e eu também não aconselho você a entrar no site. Se você quiser fazer isso, é por sua própria conta e risco. Em fevereiro de 2021, um usuário do Reddit chamado Logical Elephant compartilhou no subreddit de mistérios da internet um descobrimento bastante esquisito, sendo o fato de que quando você digita a URL paranoia.com, atualmente o navegador te redireciona para o site da Disney, fazendo com que se saiba por algum motivo desconhecido que a Disney possui esse domínio, que é uma palavra que tem basicamente o mesmo significado em português e em inglês, que digamos que não tem uma conotação positiva e que definitivamente parece não se relacionar com a identidade da empresa. Porém, como você deve estar teorizando, este domínio já hospedou vários outros conteúdos, e alguns deles eram bem problemáticos. Olhando para o Wayback Machine, a primeira captura do site paranoia.com foi feita em 1996, o ano em que o Wayback Machine começou a arquivar os sites. Porém, parece que o site operava desde 1995, um ano antes. Essa primeira versão do paranoia.com se apresenta como uma espécie de fórum que aparentemente permitia os usuários postarem o que quisessem. E essa política faz com que, mesmo nessa primeira captura, seja possível ver alguns tópicos bem delicados sendo discutidos, como uma página sobre o uso de drogas ilícitas e onde adquiri-las, além de uma outra página sobre prostituição, que continha guias para esse mercado em várias cidades espalhadas pelo mundo. Então, basicamente, o paranoia.com nesta época servia como uma espécie de site que permitia os usuários criarem o seu próprio site dentro do paranoia.com. E como dito antes, graças à política do site, a maioria desses conteúdos beiram o ilegal, e até alguns casos eles são factualmente ilegais. E é bizarro o quanto de páginas foram preservadas dentro do paranoia.com. Este site é definitivamente um grande rabbit hole que foi pouco explorado. E apesar de hoje em dia o que era o paranoia.com ser completamente desconhecido, aparentemente durante a época em que ele estava de pé, ele era até que conhecido, já que o site foi mencionado em vários livros, como um chamado Cyberfeminism, que usou o site para conseguir algumas informações sobre o mercado online. Mas voltando a falar do site em si, ele era propriedade de uma pessoa apenas conhecida como Kevin TX, que inclusive tinha um blog pessoal dentro do paranoia.com. O site ficou inteiramente no ar até o ano de 1998, quando começou a aparecer uma mensagem na página dizendo que o site estava prestes a ser derrubado. E isso aconteceu em algum momento do ano 2000, quando a mensagem inicial foi trocada para anunciar que o paranoia.com
não existia mais. E em 2001, o domínio começou a hospedar um site francês. Porém, o domínio apenas começou a redirecionar para o site da Disney em algum momento de 2018, sendo assim que o mistério se encontra atualmente. Não se sabe o motivo real da Disney ter comprado esse domínio. Contudo, existem algumas teorias com a possibilidade do domínio paranoia.com estar relacionado a um projeto que a Disney lançaria no futuro, e o domínio seria transformado em um site de divulgação do projeto. Mas quando se analisa os outros domínios que a Disney possui, nenhum deles está relacionado a nenhum projeto que a empresa lançou ou pretende lançar, mas sim aos seus serviços. O único que destoa desta lista é o próprio paranoia.com, que parece não ter nenhum propósito claro, o que torna o fato da Disney ser a atual dona do paranoia.com um mistério ainda sem solução, já que isso também levanta muitas dúvidas, mas acho que a principal seja se a Disney sabia o que esse domínio hospedava no passado, já que o propósito inicial do paranoia.com é algo completamente distante da imagem que a empresa tenta passar para o seu público. Então fica a dúvida qual é o propósito desse site atualmente. E sabe o que é mais irônico? É que cavando fundo no site é possível encontrar essa página, que além dessa imagem do Mickey, ela não é tão relacionada à Disney assim, mas não deixa de ser um pouco bizarro. E mais uma vez, se você for querer explorar esse site, tome um pouco de cuidado onde você clica, porque você pode se deparar com alguma coisa um pouco chocante. Eu particularmente não encontrei nada tão bizarro assim, mas nunca se sabe. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueça de falar aí embaixo nos comentários o que achou, além de dar um like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas, além de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo, até mais.